Convido a amada igreja a abrir no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos refletir sobre um dos discípulos de Jesus Cristo, mais precisamente sobre Tomé. O tema da mensagem é a incredulidade de Tomé. João capítulo 20, nos versículos 24 ao 29. Diz assim a palavra de Deus: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém, igreja? Dos 12 discípulos que Jesus escolheu, alguns se destacaram mais do que outros. Por exemplo, Pedro, João e Tiago eram os mais próximos, os mais íntimos de Jesus. E os evangelhos falam muito sobre Pedro, João e Tiago. Eles participaram de momentos assim extremamente íntimos de Jesus Cristo, por exemplo, no Monte da Transfiguração, naquele momento no jardim do Getsemane. Muitas vezes Jesus chamava esses três para mais perto, compartilhava com eles. E outro discípulo também que teve muita fama, que foi muito conhecido, é Judas, Judas Iscariotes. Mas esse teve uma fama pelo lado negativo, por causa da traição. E os demais? Os demais a gente não ouve falar muito deles na Bíblia, a não ser ali nas descrições que constam nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, a descrição do chamado dos 12. Mas eram 12, eu vou citar aqui o nome deles: André, irmão de Pedro, Filipe, Bartolomeu, que também era conhecido como Natanael, Mateus, que também era conhecido como Levi, Tiago, filho de Alfeu, Judas Tadeu, que segundo os historiadores era primo de Jesus, Simão Zelote e Tomé. Normalmente a Bíblia se referia a eles como os demais discípulos. Todos Jesus amava, mas esses eram os demais, não eram os mais íntimos, os mais próximos de Jesus. E é interessante, eu acho até que João tinha uma certa rixa com Tomé, porque João é o único no seu evangelho que cita algumas situações que Tomé estava envolvido. E todas as situações que Tomé estava envolvido eram situações constrangedoras. Então, não que isso seja verdade, mas dá a impressão que João tinha uma certa rixa com Tomé. Escrevi de Tomé, Mas não é isso. Nós sabemos que é o Espírito Santo que instruiu João quando ele escreveu. E justamente esses relatos da vida de Tomé, eles são para a igreja, são para a nossa edificação. E nós vemos, amado, aqui uma situação de Tomé. Aliás, o nome Tomé, a alcunha que tinha junto, Dídimo, significava que ele era gêmeo de alguém. Segundo o historiador Flávio José, Tomé era gêmeo de uma irmã chamada Lísia. Isso só para a nossa cultura bíblica. E além de aparecer seu nome na lista dos discípulos, somente o Evangelho de João cita esses fatos que aconteceram na vida de Tomé. E é interessante a gente olhar para esses fatos e aprender através da vida de Tomé. Por exemplo, lá em João capítulo 11,
primeiro fato que é narrado a respeito de Tomé, quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro morreu. E Jesus acabava de ter vindo da Judéia, havia sido jurado de morte lá pelos judeus. E Jesus recebe a notícia, demora mais 2 dias ali onde ele estava, de repente ele chama os seus discípulos e ele diz assim: olha, nós vamos voltar para a Judéia. Ah, mas por quê? Porque Lázaro adormeceu. Ah, mas se ele dormiu, ele está bem. Ele falou: não, Jesus explica, Lázaro morreu e nós vamos lá ter com ele. E nesse momento se manifesta Tomé, lá em João 11, versículo 16. E Tomé se manifesta ali tomando a palavra, e ele diz assim: vamos também nós lá para morrer com ele. Amados, Tomé é um camarada pessimista. Se você precisava de alguém para te incentivar, Tomé não era a pessoa certa. Jesus disse que ia voltar para a Judéia, ele sabia que Jesus havia sido jurado de morte ali pelos judeus, estavam procurando Jesus para matar. E ele fala assim, ele é corajoso e ao mesmo tempo ele é pessimista. Ele diz: vamos lá com Jesus para morrer com ele, porque eles vão matar nós. Então a gente olha aí um aspecto da personalidade de Tomé. Aliás, ele não está lá no livro de Personalidades Restauradas, né? Que é a base da nossa aula de manhã na escola dominical do professor William, né? Mas Tomé poderia estar aqui registrado, porque olha, a personalidade de Tomé é algo para parar e pensar. Né? Ele reage dessa maneira. Né? Mais adiante um pouquinho, lá em João 14, né? Que é um capítulo onde Jesus está falando que ele partiria para junto do Pai. Ele estava confortando os discípulos, dizendo: olha, mais alguns dias eu vou, né? Vou para junto do Pai, eu vou subir, eu vou preparar-vos moradas. Né? Jesus está ali conversando com os seus discípulos. Aliás, é uma conversa interessante, né? João capítulo 14. Jesus está dizendo: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Uma aula Jesus estava dando aos discípulos. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Quando Jesus diz isso, dá a impressão que Tomé era aquele aluno na classe que está vendo o professor falar, mas está meio viajando, né? E de repente ele ouve lá uma frase e ele resolve fazer uma pergunta. Né? E aí ele vira para Jesus, ele diz assim: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Mas Tomé estava andando com Jesus já fazia 3 anos. Será que ele não tinha aprendido? Tomé estava ali junto, de repente ele ouve Jesus dizer aquelas palavras, ele, né, toma a voz ali novamente, faz outra pergunta. Mas Senhor, né, não sabemos para onde o Senhor vai. Jesus estava explicando, falando da partida dele. Como saber o caminho? Né? E aí ele recebe aquela resposta tremenda de Jesus, que é o versículo seguinte, quando Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa foi a resposta de Jesus para Tomé, né? No meio daquela conversa, daquela explicação que Jesus estava dando aos seus discípulos. Então, amados, a gente olha assim para a figura de Tomé e a gente vê assim umas atitudes muito parecidas com as nossas, né? Muitas vezes a gente tem esse tipo de atitude. Um pouco depois, quando Jesus passa pela cruz, né, morreu, Pedro tem uma ideia: vamos pescar. Né? Pedro sente vontade de voltar à velha vida de pescador. E ele chama mais 6 para ir junto com ele. Quem é que estava no meio? Tomé. Tomé resolveu ir para a pescaria junto. Ele resolve, ele vai para a pescaria. Estava ali junto também, naquele momento. Né? E aí a gente chega nessa passagem que nós lemos. O momento em que Jesus se apresenta depois da sua ressurreição. Os discípulos reunidos com as portas fechadas no lugar, orando. E Jesus se apresenta no meio deles. Naquela ocasião Tomé não estava. A Bíblia não diz o que Tomé estava fazendo.
se ele estava tão abatido pela morte do mestre e ele resolveu não ir. Não explica, mas o fato é que Tomé não estava naquele momento em que Jesus se apresenta aos discípulos, e em seguida os discípulos se encontram com Tomé e dizem: olha, nós vimos o Senhor, o próprio Jesus ressurreto esteve conosco. E Tomé, ele bate o olho, né, ouve aquela palavra e fala: eu não acredito. É o texto que nós lemos. Ele respondeu assim: se eu não vir nas suas mãos a marca dos pregos, né, o sinal dos cravos, se eu não vir, e se eu não pôr o meu dedinho ali, né, eu não creio. Né? E se eu não pôr a minha mão no seu lado, de modo nenhum, eu acredito. Amados, olha que atitude. Jesus já havia ensinado eles que ele ressuscitaria. Já era para eles terem compreendido que ao terceiro dia ele ressuscitaria, estaria vivo novamente. Jesus se apresentou por mais 40 dias no meio deles, apareceu a muitos. O livro de Atos diz ali os relatos de algumas aparições de Jesus, até o momento em que ele teve a sua ascensão aos céus. Mas Tomé não pôde acreditar naquele momento. Eu fico a pensar, mas como Tomé não acreditou? Ele andava com Jesus. Não, se eu não pôr o dedo ali na ferida, se eu não tocar no lado dele, eu não acredito, mas de modo nenhum. E aí passa uma semana. Passaram 8 dias. Né? Novamente os discípulos se reúnem e dessa vez Tomé estava junto. E aí então, portas trancadas, né? E de repente Jesus aparece no meio deles. Se eu fosse Tomé naquela hora, meu joelho ia começar a tremer. E Jesus diz assim: paz seja convosco. Em seguida, para quem que Jesus se dirige? Para Tomé. Imagina Jesus olhando para Tomé, né? Mas Jesus não se dirigiu para Tomé com condenação de forma alguma. Como era da própria maneira de Jesus agir, ele se dirige para Tomé em amor, num propósito de restaurar a fé daquele discípulo. E é interessante que Jesus se aproxima dele e diz para Tomé: põe aqui o seu dedo, dê as minhas mãos, e põe aqui o seu dedo. Também põe a mão aqui do meu lado. Jesus permite que Tomé tocasse ele. Veja a compreensão, como Jesus é compreensivo em relação à limitação, à fragilidade humana, amados. Eu já disse aqui, nós não somos super crentes, não existe super crentes. Todos nós temos esses momentos de vacilo, de fraqueza. Nós balançamos de vez em quando na nossa fé. E Tomé ali recebe um gesto carinhoso, de proximidade de Jesus. Jesus diz: olha, Tomé, põe a mão, toca em mim. Eu sou teu mestre. Nós somos amigos. O carinho, o amor de Jesus se apresentando para Tomé. Não seja incrédulo, crê. Então, amados, é esse momento, né, que Tomé ele faz uma confissão. Ele diz assim, está aí no versículo 28, Senhor meu e Deus meu. Algumas traduções dizem assim: meu Senhor e meu Deus para sempre. É a confissão de Tomé, é a entrega de Tomé. Naquele momento Tomé se rende de novo ao Senhor Jesus. Meu Senhor e meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Essas foram as palavras de Tomé. E daí também vem a famosa expressão ver para crer. Tomé precisou ver para crer. E aqui fica uma pergunta para cada um de nós. Nós somos Tomé. Quantas vezes nós agimos como Tomé? Mesmo conhecendo a Cristo, mesmo estando caminhando com Ele há 20, 30 anos, quantas vezes nós agimos assim, quando passamos às vezes por uma provação, por uma prova na nossa vida, por
por um momento nós dissemos assim para o Senhor: eu quero ver o Senhor fazer. Agora eu só acredito na hora que acontecer. Quantas vezes você teve uma palavra vinda realmente de Deus, não uma profetada, mas uma profecia sobre a tua vida, uma palavra que o Senhor liberou através de alguém, através da própria Bíblia, numa pregação? Deus falou pessoalmente contigo, às vezes através de um sonho espiritual. Deus falou, mas não disse o tempo que Ele ia cumprir, que Ele ia realizar tal sonho ou tal promessa na sua vida. E aí passa um período de provação, de espera. E aí nós reagimos assim com Deus: minha paciência acabou, eu duvido que vai acontecer, só acredito a hora que o Senhor fizer. Estamos agindo como Tomé agiu. Nossa, mas todo lugar que eu vou começa a ir bem, começa a dar certo, de repente vem uma podada, né? Seja na área profissional, no ministério, vem aquela poda e a gente fica pensando: mas que promessa, que palavra. Quantas vezes alguém ora por nós, recebemos aquela palavra de fé e precisamos exercer a nossa fé? Creia pela fé que o Senhor te cura. Muitas vezes eu digo isso no final da oração, quando eu estou orando por alguém. Mas eu não sei o que se passa no coração da pessoa. Eu quero que ela creia. Mas será que às vezes no coração não bate aquele pensamento assim? Só a hora que acontecer, só vendo. Amados, nós vivemos, andamos pela fé. O justo viverá pela fé. Já há alguns domingos Deus tem tocado no meu coração e trazido mensagens para que nós exercitamos a nossa fé. Verdadeiramente, não aquela fé da boca para fora, aquela fé que brota no nosso coração, aquela fé absoluta, que nós não vacilamos, que nós agarramos nela e nela nós descansamos, porque cremos que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aquela fé que nos garante que nós vamos chegar até o final da nossa caminhada. E se nós entrarmos num barco, passarmos pela tempestade, vai balançar, o vento vai soprar, não importa, eu vou chegar na outra margem. É essa fé que nós precisamos ter no nosso coração. A fé que não dá passos para trás. Mas nós somos humanos. E algumas vezes agimos como Tomé. Algumas vezes nós reagimos dessa maneira. Tiago, capítulo 1, versículos 7 e 8. Tiago dá uma palavra dura, ele diz assim: ó homem, e também mulher, irmão, irmã, de ânimo dobro, inconstante, uma hora crê, outra hora não crê. Não pense que agindo dessa maneira você vai alcançar alguma coisa de Deus. Tiago diz isso. Eu transliterei aqui, usei algumas palavras, mas é isso que Tiago diz. Capítulo 1, versículos 7 e 8, se você quiser conferir. O homem inconstante, de ânimo dobro, de dois pensamentos, uma hora está firme, outra hora está que nem prego na areia. Inconstante na sua fé, não vai alcançar de Deus o favor, porque é necessário que nós agimos com fé, as nossas ações, as nossas atitudes. É com fé que nós esperamos no Senhor, não é duvidando, amados. Eu tenho fé, mas meu coração está duvidando. O impossível para Deus é só mais um detalhe. Para Deus não existe impossível. O povo de Israel duvidava, e Deus manda uma palavra: acaso não posso eu te preparar uma mesa no deserto? Eu acho linda essa passagem. Aquele general que duvida, né, que no dia seguinte haveriam grandes provisões para Israel, e o profeta diz para ele: olha, vai haver grandes provisões, mas porque você duvidou, você não vai usufruir das provisões. Fé é algo imprescindível na nossa vida. Muitas vezes precisamos que o irmão que caminha conosco nos ajude a gente a manter a fé. Às vezes estamos abalados na nossa vida. Precisamos daquele irmão que ore conosco, nos abrace aí, dá um tapinha na costa e fala: fica firme, irmão, tenha fé.
Já pensou se os soldados de Naamã não tivessem entusiasmado Naamã a agir com fé e se banhar nas águas? Teria morrido de lepra. Ele estava desistindo, ele diz assim: mas será que lá na minha terra não tem rios melhores que o Jordão? Mas aí os soldados dizem para ele: olha, se fosse algo difícil, né, que o profeta está mandando você fazer, é só tomar um banho na água do rio aí, se mergulhar aí 7 vezes. Os amigos auxiliaram aquele homem a exercer fé. Muitas vezes nós temos que agir assim. Se nós estamos bem, vamos auxiliar quem está mais fraco. Se nós estamos fracos, vamos receber auxílio, vamos aceitar. Tem irmãos que quando estão passando, né, tem cristão que quando está passando um momento difícil, ao invés de buscar, não se afasta de todo mundo, se tranca dentro de casa, não quero ver mais ninguém, não põe mais o pé na igreja, né, se faz, né, um cristalzinho, um dodói, né, não me fecha, não quero saber de mais nada, amados. Isso não é agir com fé. Quanto mais difícil a situação, mais nós temos que correr para a presença de Deus, para buscar um auxílio, uma oração. Isso é viver pela fé. A água bate, vai subindo, nós temos que correr para Deus, para aquele que pode nos ou tirar da água, ou nos ensinar a nadar, ou fazer andar por cima dela. Isso é andar pela fé. E isso tem que ser dia a dia na nossa vida. As provas que nós passamos é que nos fazem tornar-nos cristãos maduros, crescidos, não como crianças que correm agitadas de um lado para o outro. Cristãos maduros, firmes na fé. Firmes na fé. Essa é a igreja que o Senhor vem buscar. Uma igreja madura, firme na fé. Nós precisamos caminhar, como Paulo diz, e chegarmos à estatura de perfeitos varões. Amém? Muitas vezes Deus prova a nossa fé. Muitas vezes nós somos colocados à prova. Mas para quê, Senhor? Para nos tornarmos mais fortes. E quando fortalecidos, ajudarmos os que estão mais fracos. É assim a nossa caminhada. É assim que nós andamos. Tomé foi um exemplo da fragilidade, mas também um exemplo tremendo. A Bíblia não diz mais sobre a continuidade da vida de Tomé, mas os livros históricos, eles dizem: Tomé foi um dos apóstolos. Tomé foi um dos pregadores na Pérsia, atual Irã. Segundo os historiadores, ele morreu martirizado na Índia. Talvez tenha sido o primeiro missionário que foi até a Índia. Então notem, amados, todos os apóstolos verdadeiros tiveram martírio no final de suas vidas. Tomé foi um deles. Apóstolo significa enviado, né, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Repetindo a palavra do meu irmão pastor Maurício: apóstolo bom é apóstolo morto, porque todos esses já morreram. E esses apóstolos que existem hoje em dia por aí, quem ungiu eles apóstolos? Qual é a marca do apostolado deles? Estão vivendo uma vida sacrificial por Cristo? Conseguem operar os sinais que os apóstolos verdadeiros operavam? Milagres e cura. Conseguem evidenciar os sinais. As suas vidas são testemunhos de quem viveu unicamente para Cristo e não para si próprio ou para suas denominações. Eu não creio em apóstolos, esses que hoje não, mas esses que foram o alicerce da igreja, sim. Esses que a própria palavra chama de os que lançaram os fundamentos, sim. Apóstolos de Cristo. Nenhum enriqueceu-se, pelo contrário, correram pelo reino, pela causa. Que nós possamos olhar para a vida desses homens como referência na nossa vida. Agostinho, né, que foi um dos grandes teólogos, né, e também um santo, né, não só um santo no catolicismo romano, mas Agostinho foi realmente um cristão
verdadeiro, separado por Deus. Ele dizia assim a respeito de Tomé: Tomé duvidou para que nós pudéssemos crer. Aquele momento na vida de Tomé serve para a igreja hoje, para a edificação da nossa própria vida. Nos identificamos com a fragilidade de Tomé naquele momento, mas também nos fortalecemos com a fé que levou Tomé a pregar em países distantes e a morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. E eu termino aqui a mensagem dessa noite: que a nossa fé seja como a fé de Tomé. Amém, igreja?
graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco. Amém. Glória a Deus. Abraça quem está mais próximo.